Fala pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal de TI a Investidor. Na última semana nós vimos aí algumas quedas na Vulcabras, tá? E eu gravei um vídeo antes de ontem falando aí de alguns aportes na Vulcabras, né? E muita gente aí gerou dúvidas, né? É o momento de investir na Vulcabras, né? Então hoje nós vamos analisar aqui completo, né? Abrindo relatório, comparando trimestre a trimestre. Eu vou mostrar para vocês o que melhorou, o que piorou, né? E por que talvez essas quedas aconteceram. Outra coisa que já é muito importante a gente destacar aqui no início desse vídeo, tem trimestre que o lucro ele vai aparecer ali gigantesco, né, por um efeito contábil, né? E eu vou explicar isso sem complicar, porque isso muda totalmente ali a forma de enxergar a empresa, tá bom? Então, antes de mais nada, se você ainda não é inscrito nesse canal, convido você a se inscrever, deixar o seu like e bora pro vídeo. Pessoal, então vamos lá, ó, pra gente não ficar aqui no achismo, tá? A gente vai buscar diretamente na fonte, diretamente no RI da Vulcabras, né? Já vou mostrar para você aonde você chega na central de resultados, se você nunca abriu um RI, né? Lá você consegue achar tudo, trimestre a trimestre, apresentação, release, né? Demonstrações. E eu vou pegar ali principalmente as apresentações, porque ela é mais fácil de entender, né? A gente pega ali do primeiro, segundo e terceiro trimestre e faz uma comparação, tá? Mas antes de eu abrir aqui a tela para vocês, antes de eu mostrar para vocês, é muito importante que a gente entenda, né, o que é a Vulcabras. E aí a gente sabe que a Vulcabras é uma empresa de calçados esportivos, né? Ela é uma indústria de calçados esportivos. A ideia é muito simples, né? Que é vender mais, fortalecer a marca e, consequentemente, ali melhorar os canais de vendas, tá? E, cara, eles fazem isso ali com muita eficiência, né? É sempre esse o objetivo deles, fazer isso com eficiência lá na fábrica, né? E aí muita gente fala, Vulcabras é varejo, até comentei isso no vídeo, né? Surgiram ali alguns comentários. Mas, cara, se a gente for observar, ela especificamente ela não é varejo, mas ela acaba entregando o produto dela para o varejo, né? E o setor, quando ele é de certa forma, o setor é bom, né? Quando o consumo ele está muito forte. E ele acaba ficando chato ali quando o consumo aperta, né? Porque se é varejo, tá apertado ali, né? O varejo ele começa a dar desconto e a margem acaba caindo. Então, a pergunta sempre ela está crescendo com qualidade ou ela está crescendo ali gastando demais, né? E é isso que a gente vai entender aqui, olhando alguns indicadores, né? Para que você possa, de fato, entender se vale a pena ou não continuar investindo em Vulcabras ou se, de fato, ela vai derreter, como muita gente tem falado por aí, tá bom? Antes de eu até abrir os relatórios aqui, abrir os RIs para você, eu vou te explicar 3 coisas aqui bem rapidinho, tá? Em uma linguagem bem normal para que vocês possam entender e saber o que significa cada item deles. Então, a primeira coisa que a gente vai falar sobre o que é receita, tá? Então, se você ainda não sabe o que é receita, a receita é o quanto a empresa vendeu. Simples, tá? Simples e rápido. Quanto a empresa vendeu é a receita. Outro dado importante que nós temos aqui é a margem bruta, tá? E aí a margem bruta é quanto sobra depois que ela paga o custo, tá? Então, por exemplo, se ela produz um produto que custa 100, que ela vende por R$100 e esse produto custou para ela R$60, né? Os 40 que sobra seria a margem bruta, né? A gente teria ali 40% de margem bruta. Então, ela tem 100 que ela vende ali esse produto, gastou 50 para produzir, sobrou 40 é a sua margem bruta. Outro ponto que a gente vai falar que é sobre o EBITDA, tá? Então o EBITDA nada mais é do que o jeito de medir ali o resultado da operação sem misturar os juros, né? E algumas partes ali mais contábeis, tá? Eu sempre gosto aqui do EBITDA porque ele mostra se a empresa tá rodando bem no dia a dia ou não. E o último ponto, e muito importante, que é o lucro, né? O lucro ele é muito importante, mas às vezes ele acaba que vem muito inflado ali. Vocês vão ver aqui no relatório da Vulcabras que ele vem inflado por causa de algum efeito tributário, né? Então eu sempre tento olhar o lucro recorrente, tá? Porque o lucro ali, né? O lucro geral ele acaba vindo com essas coisas pontuais e o lucro recorrente, se a gente observar ali, ele vem sem esses pontos, tá bom? Então, se você entendeu o que é receita, margem bruta, EBITDA e o lucro, tá? Você tá pronto para a gente começar. Bora então abrir o RI da Vulcabras. Bora abrir aqui os relatórios, as apresentações, né? Do primeiro, segundo e terceiro trimestre para que a gente possa analisar se a Vulcabras vale a pena
ou não, tá bom? Então, vou compartilhar minha tela com vocês aqui. Se você nunca abriu o RI de uma empresa, seja ela qualquer, tá? É muito importante que você venha. Aqui, então, em VUC3 RI e busque aqui o RI da empresa que a gente está pesquisando aqui, que é a VUCABRAS, tá bom? Então, basta clicar aqui em RI e aí a gente vai perceber aqui, né, o site da relação com investidores, certo? Da VUCABRAS, ela até traz aqui, né, visite as nossas lojas, Mizuno, Olympus, né, e Under. E aí aqui embaixo nós temos as notícias, que são os fatos relevantes, tá? Os resultados e, consequentemente, os eventos. Então eu vou abrir aqui as notícias e vou abrir aqui também os resultados, tá bom? Em notícias, se a gente observar aqui, no ano de 2026 nós ainda não tivemos nenhum fato relevante, tá bom? O único fato relevante aqui é uma convocação para a Assembleia. A gente abrir até aqui, ó, VUC 3. E a gente for olhar aqui como que a empresa ficou aqui nos últimos 5 dias, né? Vamos pegar aqui em um mês, né? A gente percebe aí, de fato, essa queda na VUCABRAS, tá bom? Depois a gente vai analisar com calma aqui, você até percebe que tem uns picos aqui, mas eu quero aqui começar com as apresentações de resultados do primeiro, segundo e terceiro trimestre, tá bom? Então, primeiro, segundo e terceiro trimestre. Então, aqui é muito importante que a gente entenda, né, como fazer o comparativo cada um desses trimestres, tá? Então, eu quero abrir aqui para vocês, de forma bem prática aqui, a parte de destaques de cada um dos trimestres, tá? Tanto do primeiro quanto do segundo e do terceiro trimestre. E aí eu pergunto para você, olhando esses relatórios, tá? E aí aqui você não precisa entender nada, tá? Você não precisa entender o que é margem bruta, você não precisa entender o que é receita, você não precisa entender o que é lucro, você não precisa entender nada. Mas se eu olho esse comparativo do primeiro, olha bem, comparativo do primeiro, do segundo e do terceiro trimestre, cara, o que eu consigo enxergar aqui? Eu consigo enxergar uma evolução para melhor ou uma evolução para pior? E aí você não precisa entender nada, tá? Você precisa simplesmente ter um olho crítico e analítico e dizer, tá? Comparando somente esses dados aqui. Me diz aqui, deixe seu comentário o que você acha aqui antes mesmo da gente começar a fazer a nossa análise, tá bom? E aí, o primeiro comparativo que eu quero pegar com vocês aqui é a receita, tá bom? Então, se a gente observar aqui no primeiro trimestre, tá? A receita, ela foi de 701 milhões, tá? No primeiro trimestre de 2025. Se a gente já pega no segundo trimestre, e aí, só reforçando, o que é a receita? É o quanto ela vendeu, tá bom? Então, a gente percebe que no primeiro trimestre de 2025, ela vendeu 701 milhões, tá? E ela até diz aqui, ó, aumento de 17,4% em comparação ao primeiro trimestre de 2024. Então, lá no primeiro trimestre de 2024, e aí vamos até abrir aqui o de 2024, só para a gente analisar rapidinho, só isso daqui, vamos pegar o primeiro trimestre de 2024 e vamos olhar aqui, ó. Primeiro trimestre de 2024, tá lá, ó. A receita líquida foi 597 milhões no ano de 2024 e agora 701 milhões, então um aumento de 17%, tá? Então, vou até fechar o 2024 aqui, porque ele não é importante pra gente, era só para fazer esse comparativo, tá? Então, a gente percebe que ela teve um crescimento de 2024 até o primeiro trimestre de 2025, mas aí vamos saber em 2025 como que ela performou? No segundo trimestre, tá? Então, ela teve aqui, ó, 895 milhões, né? 894,8, né? No segundo trimestre de 2025, ela até compara aqui também com o segundo trimestre de 2024, certo? E traz também um crescimento de 17,6 em relação ao segundo trimestre de 2024. Então, 894 milhões, e a gente vai para o terceiro trimestre de 2025, que foi de 956 milhões, tá bom? Então, 21,8% em relação ao terceiro trimestre de 2024. Então, assim, e aí, sem olhar mais nenhum dado, e é lógico que você não pode fazer isso, mas de cara, já dá pra gente ver que a VUCABRAS, ela teve uma aceleração no ano de 2025, tá? A gente já percebe isso daqui de forma bem rápida, sem entender nada, a gente já consegue enxergar que a VUCABRAS, ela teve um crescimento, né? Ela teve aqui, de fato, uma aceleração nas vendas do ano de 2025, tá bom? Próximo dado que nós vamos analisar aqui é a margem bruta. E aí, lembrando o que a gente falou, a margem bruta é o quê?
o quanto sobra ali, né, do custo direto dela. Então, quanto ela custa, ela gasta para fabricar, né, e o quanto sobra de fato ali para ela. Então, se a gente for pegar aqui o comparativo, a gente percebe que no primeiro trimestre de 2025 foi ali, né, de 40,2, e ela até diz aqui, ó, mantendo o mesmo patamar observado no primeiro trimestre de 2024. Segundo trimestre, 40,28. E no terceiro trimestre, a gente percebe aqui que ela foi para 41,4%. Então, a gente percebe que a margem bruta ela foi melhorando aqui aos poucos, tá? Isso por si só já é um bom sinal, porque ela mostra que sobra por venda, né? Por venda ali tá sobrando. E não tá desmoronando, né? Então, imagina que se ela vende um sapato a R$100, cada sapato que ela vende tá sobrando ali R$40, porque a média de 40% tá ficando ali de sobra para ela. Então a gente já percebe que a Vulcabras ela não tá desmoronando, então não tem nada a ver com o lucro dela ali, porque a empresa tá caindo, nada com isso por enquanto, tá bom? Mas aqui tem um detalhe muito importante, tá? E aí até a empresa comenta no relatório, tá? Que teve ali uma pressão de custo industrial por contratação acelerada, né? Curva de aprendizado, e também ali, né? Porque alguns produtos ele acabam sendo mais técnicos e demoram mais na fábrica, ou seja, teve custo extra, mas a eficiência foi começando a voltar e a margem já dá sinais melhores, tá bom? Então, cara, por enquanto, ok, sem problemas. Vamos seguir aqui, tá? Ó, vamos pegar aqui no terceiro trimestre. Ó, em relação ao terceiro trimestre de 2024, no acumulado de 9 meses, a margem bruta foi de 40,9, né? Queda aqui e tal. Beleza. Até então, não consegui enxergar nenhum problema aqui. Podemos seguir tranquilamente, certo? E vamos então pro EBITDA. No EBITDA, né, que é basicamente o que a gente já falou lá atrás, que é a força da operação, no primeiro trimestre de 2025, né, o nosso EBITDA, ele foi de 140 milhões, tá? Com uma margem aqui, né, de 20%, tá bom? E aí, no segundo trimestre, a gente já vai ver aqui 2 EBITDAs, tá? Então, a gente vai ver um contábil, que ele ficou aqui de certa forma bem alta, e o recorrente, né? Que é o que eu gosto aqui de comparar, certo? Mas aí, para a gente poder enxergar o recorrente, nós vamos ter que abrir aqui o release de resultados do segundo trimestre. E aí, nós vamos olhar aqui, ó. Então, vamos pegar aqui. Vamos descer. EBITDA recorrente. Se a gente pega aqui do segundo... vamos lá. O EBITDA recorrente do segundo trimestre de 2025. Acho que vou ter que pegar aqui o do terceiro. Pera lá, central de resultados. Opa, tô em 2024. Tá explicado aqui o erro. Vamos para 2025. Vamos pegar aqui o segundo trimestre de 2025. Tá aqui EBITDA recorrente. Então, se a gente pega aqui o segundo trimestre de 2025, a gente percebe que a gente teve um EBITDA recorrente de 190,8 milhões, tá? Então, a gente vê, né, uma margem de 22,1%, tá? Então, aqui, se a gente compara, aqui a gente vê que tem 296 milhões, mas justamente porque ele traz o contábil aqui, né, o recorrente, e é muito importante aqui comparar o recorrente, certo? Que aí eu vejo essa diferença sem os efeitos contábeis. E no terceiro trimestre de 2025, se a gente pega aqui também a release de resultados do terceiro trimestre de 2025 e analisa aqui o EBITDA recorrente, a gente vê que ele foi de 211,2 milhões. Então, o que a gente consegue perceber? Ou seja, o recorrente, ele tá subindo, né, trimestre a trimestre, porque o primeiro ele foi 140, o segundo foi 190 e o terceiro ele foi de 211. Então, cara, a gente percebe que a operação da empresa continuou com força, tá? A gente não encontrou nenhum problema aqui. Então, isso mostra que, consequentemente, a operação, ela tá melhorando, tá? Vou até fechar esse release aqui, porque eu quero realmente focar na apresentação. Só mostrei ali para vocês que vocês possam ter essa ideia. E aí a gente vai pro lucro, tá? Então, lucro é onde muita gente ali acaba se enganando. E aí a mesma coisa a gente vai ter que comparar aqui com o recorrente, tá? Então, no primeiro trimestre, o lucro líquido da empresa foi de 106 milhões. Se a gente pega direto pela apresentação, a gente vai ver que foi 353 milhões. Mas por quê? Porque aqui ele traz o lucro contábil, tá? Aí a pessoa fala, caramba, explodiu.
Só que o lucro, a gente precisa ver o lucro recorrente. Então vamos lá. Vamos pegar o release de resultados do segundo trimestre de 2025 e vamos abrir aqui, ó. Cadê? Lucro recorrente. E aí a gente percebe que ele foi de 144,9 milhões. E também no terceiro trimestre. Vamos pegar o terceiro trimestre também? Vamos ver primeiro como está aqui na apresentação. Foi 547,2 milhões, muito mais alto, mas aí a gente precisa comparar o recorrente. Quanto foi o recorrente aqui? Ó, o recorrente, lucro líquido recorrente, foi de 163,2 milhões. Ok. Tá, então ela não explodiu como muita gente acha que ela explodiu, tá? Ela não saiu de um lucro de 166 milhões para 547 milhões. Não foi isso, tá? A gente tem que observar o recorrente, tá? Ela saiu de 106 milhões para 163 milhões. Então, ou seja, a leitura correta que a gente faz aqui é que a empresa está indo muito bem, tá? Ela está melhorando a operação, mas esse lucro enorme que mostra aqui na apresentação, ele tem um efeito pontual, tá? E para saber como o negócio está de verdade, eu sempre comparo o lucro recorrente, tá bom? Por isso que é muito importante ali que vocês comparem o lucro recorrente, tá bom? Outra coisa que eu gosto de comparar aqui, certo? E é o canal, um dos canais de venda aqui da Vulcabras. A gente descer aqui um pouquinho, a gente vê aqui, ó, a receita líquida do e-commerce, né? No primeiro trimestre, a gente percebe aqui que a receita líquida foi de 16. Se a gente for pegar o segundo trimestre aqui, vamos pegar o segundo trimestre, cadê? Passou? E-commerce foi de 14,8 e no terceiro trimestre, e-commerce tá aqui, ó. Cadê? Receita líquida do e-commerce foi de 15,2, tá? Então no segundo trimestre esse e-commerce representava 14,8 e no terceiro foi de 15, foi para 15,2, certo? E se a gente observa o volume vendido também, ele subiu. Vamos pegar aqui, ó. Vamos achar aqui o volume que foi vendido. Cadê? Olha lá, ó, volume bruto. 7,1 milhões de pares e peças no primeiro trimestre de 2025, tá? Teve um aumento de 5,6 em relação ao primeiro trimestre de 2024. Se a gente compara aqui, o segundo trimestre de 2025 foi 8,5 milhões de pares vendidos e no terceiro trimestre, 9 milhões de pares vendidos. Cara, e é isso aqui mostra, você tem que ser muito mente fechada para não enxergar isso daqui. Aqui a gente vê, né? Aqui explica porque a receita ela vem crescendo tão forte, né? Então a gente vê um crescimento na venda, né? Muito importante. Mas beleza. E aí você me pergunta, Marcos, por que com resultados tão bons, né? Com certeza você deve estar se perguntando isso, tem se perguntado isso a semana toda, por que com resultados tão bons, né? A Vulcabras ela caiu nos últimos pregões. Cara, quando eu vejo uma queda assim, eu separo duas coisas, tá? Ou foi notícia, ou foi fluxo técnico. E aí vamos lá, vamos voltar aqui mais uma vez e vamos pegar aqui, ó, notícias. Como eu disse para vocês, no ano de 2026 nós não tivemos nenhum fato relevante ainda, a não ser a convocação da Assembleia, né? E se a gente for olhar aqui, ó, vamos até pegar aqui lá no Investidor 10, vamos abrir aqui Investidor. Vamos pegar por aqui mesmo. Acho que por aqui é suficiente. Vamos pegar aqui os último mês. A gente percebe aqui, ó, que lá no dia 19, né, de dezembro, ela estava custando 20 e aí ela vem caindo, né? Até chegou ali 20 e tal. Mas a gente percebe aqui uma queda. E aí o que a gente precisa olhar? A gente tem aqui alguns fatos relevantes, tá? Aqui que ela apontou lá no ano de 2025. Eu olhei aqui, né? Olhando assim os últimos dias, foi uma queda com volume ok, nada muito absurdo, tá? Então para mim, a hipótese mais provável que tendo em vista que não teve nenhum fato relevante, a não ser os dividendos que ela anunciou ali no final do ano, né, de 2,20, tá? Que consequentemente ali pode ter gerado isso, então para mim nada absurdo, tá? O que eu mais vejo aqui como provável seria ali pessoas realizando ali, né, um ajuste técnico, tá? Vendendo ali ações, né? Então, ou seja, cara, pode ser isso, tá? É uma hipótese. Não dá para ter certeza porque a gente não viu nada aqui, tá? Não viu nenhuma notícia, as vendas não caíram, o lucro não caiu. Então, isso não significa em nenhum momento que a empresa ficou ruim, tá? Significa que o mercado no curto prazo, ele é oferta e demanda. Então,
Cara, eu comprei ali muitas ações, né? E aí eu quero até fazer o comparativo aqui com vocês agora. Se a gente pega aqui nos 5 anos, vamos pegar, acho que 5 anos é muito. Vamos pegar aqui, ó, 6 meses. Acho que 6 meses dá pra gente ter uma ideia. Se você observar aqui, ó, lá no dia 22 de julho, né? Ela tava em... Vamos tentar pegar o ano? Acho que o ano fica mais ruim. Acho que 6 meses tá ideal. Ó, aqui a gente consegue ver claramente, tá? Então lá no dia 30 de janeiro de 2025, a gente percebe aqui que ela tava ali em abril numa média de 14 e ela veio subindo, né? Depois, ó, bateu 20. A gente percebe que ela bateu 20, depois ela caiu de novo ali para 18, depois ela chegou lá de novo em 20, caiu de novo para 17, subiu de novo para 20, caiu de novo, subiu de novo, né? E tá caindo de novo. A gente acaba percebendo aqui uma sequência de padrão, tá? Que normalmente as pessoas ali, né, elas acabam fazendo isso para realizar lucro, tá? Então eu preciso pegar esse lucro aqui, cara, consequentemente comprar isso. Então, para a gente fechar aqui de uma forma bem direta, tá? Se eu penso a longo prazo, que é justamente, né, o que eu quero aqui é justamente o que eu estou buscando, certo? Acho que eu não compartilhei a tela com vocês aqui, foi mal? Mas tá aqui, ó. Ó, a gente percebe aqui, tá? Ó, só para vocês verem aqui esse padrão, tá bom? Você consegue perceber que, cara, isso aí tá público, você mesmo pode consultar aí e enxergar isso. Então, o que eu tô percebendo aqui, tá, gente? Se a empresa, né, ela tem receita crescendo, o operacional dela recorrente vem melhorando trimestre a trimestre, o que eu quero ver daqui para frente é se a margem ela continua melhorando. E se os custos industriais, né, eles normalizam como a empresa sinaliza, né? Agora, se eu penso em trade, aí é gráfico e disciplina, né? Eu entraria só quando o preço ali mostrasse que parou de cair e começou a reagir. Mas eu penso em longo prazo e penso em dividendos, tá? Então, em dividendos, eu gosto de lembrar que dividendos bons, né, vem de negócio saudável de caixa. E se a gente for pegar aqui lá no Investidor 10, a Vulcabras, ela vem pagando bons dividendos, tá? Por mais que ela não tenha divulgado a sua política de dividendos pro ano de 2026, tá? Mas se a gente pega aqui, ó, VUP 3. Vamos lá. Se a gente percebe aqui, principalmente em dividendos, cara, ela vem pagando aqui dividendos recorrentes e, cara, o extraordinário. O que quase nenhuma empresa faz, tá? Pagando mês a mês. Se a gente for pegar aqui historicamente, ó, ela começou a ter isso frequentemente desde o ano de 2024. Então a gente percebe aqui, ó, que em 2024 ela pagou quase todos os meses, né? E já no ano de 2025 a gente percebe que ela pagou todo mês, ela pagou dividendo, né? E pagou ali um dividendo extraordinário, né? No mês de dezembro, né? Então ela pagou 2,20 no dia 15 do 12, ela pagou 12 centavos no dia 1º do 12, ela pagou 12 centavos no dia 29 do 12 e 65 centavos no dia 29 do 12, tá? Ela não teve aqui o anúncio da sua política de dividendos no ano de 2025, vejo isso como um problema ainda, tá? Se a gente for analisar aqui também nas notícias aqui, ó, a divulgação de resultados dela vai vir no dia 3, tá? Cara, ainda não consegui um problema aqui. Tá? Então, para você que enxerga empresa para longo prazo, você que enxerga aí, né, essa empresa para ter na sua carteira, para aposentadoria, para dividendos, cara, eu acho que ela está muito saudável, tá? Eu olho aqui o fluxo de caixa recorrente, tá? Não olho só o lucro contábil ali, né? E é isso. Então, para entrar com tranquilidade, vai entrando fazendo a entrada parcelada, né? Porque se o papel ele continuar oscilando no curto prazo, você não fica refém ali, né, do time. Então, e pronto, é só isso. Se você quiser, cara, vai fazendo ali pouco a pouco, né? Vai observando a empresa, vai levando isso com calma, tá? Eu não vi nenhum momento de por que a empresa caiu. Como vocês puderam ver aqui nos relatórios que eu trouxe para vocês. Aí não tem motivo, certo? Se tiver outro motivo, a gente vai observar. Mas o que a gente consegue enxergar aqui é que a empresa ela tem trazido bons lucros, bons resultados e, cara, é uma empresa que está muito boa. Mesmo ela sendo ali indiretamente vinculada ao varejo, eu não vejo nenhum problema de por que não continuar investindo em Vulcabras, e foi por isso que eu fiz os meus aportes, né? O meu primeiro aporte de 2026, eu coloquei Vulcabras na minha carteira. Se vocês não acompanharam o vídeo, eu vou deixar aqui no card para vocês, tá? Vou deixar aqui no card para vocês o vídeo que eu aportei em Vulcabras, CEMIG e BB Seguridade. Então, eu não vejo nenhum problema, como vocês puderam ver aqui, tá uma empresa saudável, com bons lucros, né, bons resultados, e o que a gente precisa fazer isso é acompanhar.
Então, ali no dia 3 de março, ela vai divulgar ali os resultados do quarto trimestre de 2025, e aí a gente vai fazendo essa observação. Se ela cair mais um pouco, cara, eu vou fazer novos aportes ali na empresa sem nenhuma dificuldade, tá? Agora, se o lucro começar a cair, aí já é um momento de parar e de pensar. Mas no momento, não vejo isso, tá? Espero que você tenha gostado dessa análise aqui que a gente fez, tá? Se ficou alguma dúvida, peço que você deixe aqui nos comentários do vídeo para que eu possa, com todo prazer, esclarecer essa dúvida para você. E se você não é inscrito no canal, convido você a se inscrever, deixar o seu like e falar o que você achou desse vídeo. E, cara, se tiver alguma outra análise que você precisa que eu faça, deixa aqui nos comentários, tá bom? Mas é isso. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.